Olá! Olha, para quem tem uma renda mais alta aqui no Brasil, o relógio está correndo e bem rápido. Tem uma nova lei na área, a 15.270 de 2025, que está prestes a virar o jogo. E o prazo para se adaptar a ela está acabando. Bora entender o que isso significa na prática para o planejamento financeiro. Para entender essa lei, é bom pensar nela como uma espécie de balança fiscal. De um lado, ela traz um alívio, e um alívio grande, para cerca de 65% dos contribuintes. Só que, do outro lado, ela cria um imposto novo para quem tem rendimentos mais altos. É um equilíbrio delicado que a gente vai desvendar agora. E o número mágico por trás desse alívio fiscal é esse aí, R$ 5.000. A partir de 2026, quem tiver uma renda mensal de até R$ 5.000 vai ficar isento do imposto de renda. É uma mudança bem significativa que vai beneficiar milhões de brasileiros, com certeza. Certo. Para a gente destrinchar essa nova lei, nosso roteiro aqui vai ser bem direto. A gente começa entendendo esse tal equilíbrio fiscal, depois mergulha de cabeça nas novas regras, com foco especial nos dividendos. E o mais importante de tudo, vamos falar sobre um prazo crítico e, claro, sobre as estratégias para o futuro. Então, a primeira pergunta é, por que essa mudança toda bem agora? Bom, o objetivo aqui é duplo. Primeiro, aliviar um pouco a carga de impostos da classe média e, ao mesmo tempo, garantir que as contas públicas fiquem em ordem, criando uma nova fonte de receita que vem justamente dos rendimentos mais altos. Agora vamos ao coração da nova lei, a criação do IRPFM, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. Ele já até ganhou um apelido por aí, Imposto VIP. E olha, faz todo sentido pensando em quem ele vai atingir. Mas afinal, o que é esse tal de IRPFM? É simples, é um imposto mínimo pago uma vez por ano para quem tem uma renda total que passa de R$ 600 mil no ano. E aqui entra tudo, tá? Salário, aluguel, investimentos, dividendos, tudo mesmo. É um novo degrau na tributação. E como é que isso funciona na prática? Bom, vamos lá. Até R$ 600 mil por ano, a alíquota é zero. A partir daí, ela começa a subir, de forma progressiva, até chegar em 10%. E para quem ganha mais de R$ 1.200.000 por ano, aí não tem conversa, a alíquota é fixa, travada em 10%. Isso muda completamente o planejamento financeiro, né? Só que o IRPFM não vem sozinho. A lei também mexe com uma peça fundamental, a distribuição de dividendos. Agora tem uma nova regra de retenção mensal na fonte. E isso, claro, afeta diretamente o fluxo de caixa de muito empresário por aí. E número que todo mundo precisa ter na cabeça agora é este aqui. R$ 50 mil. Esse é o novo teto mensal para distribuição de dividendos de uma mesma empresa para uma mesma pessoa física. Aí vem a grande pergunta. E se a empresa distribuir mais do que esses R$ 50 mil num único mês para um sócio? O que acontece? A resposta pode pegar muita gente de surpresa. A consequência é imediata. O imposto de 10% é retido na fonte. E atenção, é sobre o valor total, não só sobre o que passou do limite. Ou seja, se a distribuição for de 70 mil, o imposto incide sobre os 70 mil inteiros. Isso exige um planejamento mensal muito mais cuidadoso. E agora a gente chega no ponto de maior atenção, o mais crítico de todos. Existe uma janela de oportunidade única para proteger os lucros que foram gerados antes dessa lei entrar em vigor. O problema? Essa janela está prestes a fechar. Os especialistas são unânimes em dizer isso. Este é, sem dúvida, o prazo financeiro mais importante de 2025. A decisão de agir agora ou não pode representar uma economia de milhões em impostos. O cronograma é bem apertado. O plano de ação tem que acontecer até 31 de dezembro de 2025. Essa é a data limite para aprovar a distribuição de todos os lucros acumulados até então. Se isso for feito, eles seguem a regra antiga, ou seja, isenta de imposto. Passou dessa data, a regra nova vale para tudo. O tempo está voando. Então, o desafio que fica no ar é como proteger esses lucros acumulados. A boa notícia é que a lei dá um caminho, mas ele exige agilidade e ação imediata. O processo tem 3 passos, que são essenciais. Primeiro, o contador precisa apurar o valor exato dos lucros acumulados. Segundo, é preciso convocar uma reunião formal dos sócios. E terceiro, o passo crucial, aprovar e documentar essa decisão numa ata de reunião antes do prazo final. E aqui vai o pulo do gato. O importante é a aprovação formal, não necessariamente o pagamento imediato.
E essa ata não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que seguir regras específicas para ter validade, como as da Junta Comercial, a JUSCESP. O mais importante é que ela deixe bem claro a aprovação da distribuição dos lucros e como vai ser o pagamento. Ah, e uma dica de ouro: detalhes financeiros mais sensíveis podem ir num anexo confidencial para proteger a informação. Ok, lucros do passado devidamente protegidos. Mas e o futuro? Como fica o planejamento a partir de 2026? O cenário mudou e as estratégias precisam acompanhar essa mudança. Uma estratégia que ganha muita força agora é o uso de holdings. Por quê? Simples. A lei não taxa dividendos que passam de uma empresa para outra. Então, ao invés de mandar o lucro direto para a pessoa física, ele pode ir para uma holding. Isso permite reinvestir o dinheiro sem disparar o gatilho do IRPFM. É uma jogada de mestre no novo cenário. E além das holdings, é hora de repensar tudo. O equilíbrio entre prolabore e dividendos, a possibilidade de diluir pagamentos entre mais CPFs e até mesmo a carteira de investimentos. Tudo isso precisa ser revisto com a ajuda de especialistas, claro. São decisões bem complexas. Se for para guardar uma única mensagem de tudo isso, que seja esta: o tempo está acabando. Uma ata de reunião feita antes do dia 31 de dezembro de 2025 é a linha que separa a proteção dos lucros acumulados do pagamento de um novo e pesado imposto. No fim das contas, o que está em jogo são os lucros de anos, talvez décadas de trabalho. A questão não é se a nova lei vai ter impacto, porque ela vai. A verdadeira pergunta é: a estratégia financeira está pronta para esse novo mundo de 2026? O momento de agir é agora.